Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Sabedoria para ser feliz. Nós temos que buscar a presença de Deus e buscar na palavra de Deus sabedoria para que a gente venha viver uma vida feliz, porque não é da vontade de Deus que a gente sofra, mas a realidade é que muita gente sofre porque não teve sabedoria e fez as escolhas erradas. Porque uma coisa eu te falo, quem tem sabedoria faz as escolhas certas. Então nós temos que buscar na palavra de Deus, buscar em Deus sabedoria para que a gente venha viver uma vida feliz. E nós estamos estudando aqui as parábolas de Jesus. São palavras cheias de sabedoria. E se a gente colocar em prática, pode ter certeza, a nossa vida vai melhorar. A nossa vida vai mudar. Então, se esforce, busque de Deus sabedoria para que você venha viver uma vida feliz. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude na divulgação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus cura, liberta, transforma e leva para o céu. Então, nos ajude a falar da palavra de Deus, compartilhando, se inscrevendo, para que venha ser bênção, porque quem planta, colhe. E se você nos ajudar, pode ter certeza, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Vamos para a palavra do Senhor? Mateus capítulo 13, versículo 47, que diz assim: O reino dos céus é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pecadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro do cesto, e os que não prestam são jogados fora. Olha só, Deus está falando aqui o quê? Sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Que uns vão herdar o reino de Deus e outros não vão. E infelizmente, quem vai herdar o reino de Deus? É aqueles que obedecem à palavra de Deus, é aqueles que têm compromisso com a palavra. Não se engane achando que você desobedece à palavra de Deus, você vai herdar o reino de Deus, porque não vai. Essa é a verdade. Se você quer um dia morar com Jesus no céu, você vai ter que parar de pecar, de viver no pecado. E obedecer a Deus. Abrir mão da sua vontade e prevalecer a vontade de Deus, porque a nossa vontade nos leva para a destruição. A nossa vontade faz com que a gente venha perder com Deus. E a realidade é que tem muita gente que tem perdido com Deus. Por quê? Porque rejeita a palavra de Deus. Quem despreza a palavra perecerá. Mas quem guarda no coração será galardoado. Então, firme a sua fé. Busque em Deus. Busque sabedoria de Deus. Estude a palavra. Nós estamos estudando aqui as parábolas de Jesus. E se você reparar, muitas das parábolas, Jesus está falando sobre salvação. Cuide da sua salvação. Não seja relaxado na sua fé. Se você quer viver uma vida feliz, obedeça a palavra de Deus para que um dia você venha morar com o Senhor no céu. Porque não é fácil você negar a sua vontade, se esforçar para obedecer a palavra de Deus. Não é fácil, mas é trabalhoso. Temos que nos esforçar. Temos que lutar.
Temos que queimar a vontade da nossa carne. E outra coisa, não troque a sua salvação por nada nesse mundo, por bens materiais, porque infelizmente a gente vê pessoas de Deus se lançando na política e acabando vivendo uma vida de pecado, aceitando suborno, se corrompendo. Por quê? Por causa da ganância. Não troque a sua salvação por dinheiro, por nada nesse mundo. A nossa salvação é um tesouro muito precioso. Viva uma vida com Deus. Se esforce, lute, porque vale a pena. Estamos falando da eternidade. Estamos falando de vida eterna. Se esforce para que você venha viver uma vida feliz, para que você venha se voltar para Deus e obedecer verdadeiramente, ser sincero, porque infelizmente tem muita gente que aparenta ser de Deus, mas na realidade não é, porque vive uma vida suja de desobediência e automaticamente esse tipo de pessoa vai se afastar de Deus. Então, se esforce, obedeça a palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem muita gente na igreja que não obedece. A salvação é individual. Para de olhar para o homem, olha para Deus. Tem muita gente que justifica o seu pecado falando do pecado do vizinho. Nada justifica a pessoa viver uma vida de pecado, ainda mais conhecendo a palavra de Deus. Se pecou, se tem vivido uma vida de pecado, se arrependa, porque vale a pena pagar o preço e viver uma vida com Deus. Tem muita gente que fica presa às coisas materiais. Se ela não ter um carro novo, ela morre. Para com isso. Temos que amar a Deus verdadeiramente, porque muitas das vezes as pessoas amam mais, colocam em primeiro lugar a riqueza, os bens materiais do que a Deus. Isso pode ter certeza. A pessoa que faz isso vai ficar de fora no grande dia. Então se esforce, lute e obedeça a palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Vamos falar com Deus? Se você puder, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha com o teu poder agora, visitando essa pessoa que participa dessa oração. Meu Deus, que todo mal, que toda perturbação, que todo medo, que todo desânimo, agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Oh, meu Deus, e eu te agradeço, Pai. E determino a bênção do Senhor na vida dessa pessoa que me ouve. Repita com fé. Fala: Senhor Jesus, eu tomo posse do milagre, da bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe. E eu vou terminar aqui essa mensagem e vou colocar 3 mensagens rápidas. Assista, porque vai valer a pena. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus. Você que está ouvindo essa gravação e precisa de um milagre. Porque se você crer, pode ter certeza, você vai obter o sobrenatural na sua vida. Você vai ter a bênção de Deus, porque tudo é possível que crê. Então,
estamos nessa mensagem, numa série que nós estamos fazendo. Hoje é a segunda mensagem, o milagre no monte. Porque para muita gente, o diabo já colocou na mente dela e ela já está convencida de que o problema dela não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o homem, mas para Deus tem jeito. E o que tem acontecido as pessoas têm sido enganadas. Porque o milagre, ele não vem de graça na nossa mão. A gente vai ter que pagar o preço. E qual é o preço? Obedecer a palavra de Deus, se esforçar para fazer a vontade de Deus, porque não tem como a pessoa querer receber milagre vivendo no pecado, bebendo, fumando, se prostituindo. Não tem como. Guardando mágoa no coração, ressentimento. Ela tem tanto ódio que ela tem vontade de matar a pessoa que um dia prejudicou ela. Você tem que se livrar desse sentimento, porque esse tipo de sentimento impede você de obter o milagre, impede você de obter a bênção de Deus. Porque não tem como a pessoa querer a bênção de Deus desobedecendo a palavra de Deus. Ela nunca vai receber o milagre. Por isso se explica porque muita gente não acredita em milagre, por causa que ela vive no pecado. Porque se você quer milagres, vai ter que parar de viver no pecado, vai ter que perdoar, vai ter que ir contra a vontade da sua carne. Porque infelizmente hoje a gente vive num tempo onde a nossa mente é bombardeada por muitos enganos. E se você acreditar nos enganos desse mundo, pode ter certeza, você não vai ver milagre, você não vai ver a bênção de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina: conhecereis a verdade e ela vos libertará.